Olá a todos, seja bem-vindo a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Você pode nos acompanhar pelo WhatsApp, Telegram, Spotify, também pelo blog clamandonodeserto.com.br. Esse estudo será o nosso quarto estudo da série Os Evangelhos e a Lei. Que você possa aproveitar bem esse estudo, que nós possamos aprender juntos a cada dia. Eu gostaria de convidar para mais uma oração para que nós possamos iniciar esse estudo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez aprendermos a Tua palavra, que o Senhor nos conceda sabedoria em tudo que fizermos, Pai. Conforme a Tua vontade, para a Tua glória, nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. No estudo anterior, nós havíamos parado no slide 45, que diz o seguinte: eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério rebelde de Israel, a despedi, lhe dei uma carta de divórcio que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra porque adulterou com a pedra e com a madeira. Nós percebemos que, no aspecto espiritual, Deus já estava, primeiro, associando a questão da carta do divórcio a uma relação sexual ilícita, a um adultério. Nesse caso de Israel, é por eles adorarem outros deuses, desobedecerem às instruções dadas por Deus. Mas nós vemos já aí as escrituras tratando desse conceito de carta de divórcio associada ao conceito de adultério e a questão de se continuar a fazer o que é errado, no caso essa prostituição de Judá, que a Bíblia fala, e da rebelde Israel, e a contaminação da terra está se referindo a um simbolismo em que aqueles a quem Deus estava auxiliando, inclusive com instruções, com intervenções, estavam se afastando e praticando aquilo que Deus proibia expressamente, e com isso Deus associa isso a uma relação de adultério entre um casal. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então aqui é a ideia do próprio pensamento, do desejo que é proibido, da alimentação desse desejo proibido, da alimentação desse desejo de querer e até inclusive maquinar uma forma de obter o que é do próximo como algo já errado, algo já pecaminoso, algo que fere as instruções dadas por Deus. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Então veja mais uma vez a questão do desejo na Bíblia, não é? Então, o ímpio alimentado constantemente pelo desejo e o justo pelo desejo mau, não é? E o justo alimentado pelo bom desejo, né? Ou seja, tudo iniciando inclusive e constantemente na nossa mente. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Então veja mais uma vez a questão do desejo, não é? Essa passagem de Salmos se parece com a passagem de Paulo em Romanos, no capítulo 1, em que ele coloca, né, que pelo fato das pessoas estarem ali constantemente se afastando de Deus, Deus os entrega a desejos reprováveis. E aí a Bíblia fala que o desejo dos justos é para o bem, e dos ímpios é para as contrariedades, ou seja, aquilo que contraria a vontade de Deus. Então nós não podemos enxergar uma contrariedade à vontade de Deus como algo aceitável, como algo que deva ser comum na nossa vida. Pelo contrário, quando nós percebemos isso, nós devemos lutar contra isso e incentivar o oposto. É claro que nós não estamos falando aqui em ver alguém
por exemplo, afrontando a palavra de Deus e não defendê-la. Mas nós estamos falando em fazer isso de forma cristã, de forma em que você. E não só no aspecto bíblico direto, mas no aspecto bíblico indireto também. Mas sempre com cautela, com cuidado, né? Não deixando prevalecer a, a nossa, o instinto, vamos dizer assim. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Olha só. Então a questão do ímpio é o quê? O desejo do ímpio faz com que ele seja cada vez mais egoísta, ou seja, pensar nele, o próximo não agrada, o seu próximo não agrada aos seus olhos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Ou seja, Deus deixa claro, desculpa. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Olha só, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E ele continua um raciocínio. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, a rejeição do povo é em virtude da rejeição do conhecimento oferecido por Deus. E a rejeição do conhecimento gera a falta de conhecimento. Né? E Deus está dizendo bem claramente, se eu e você temos a oportunidade, Deus concede a oportunidade de ter um conhecimento e viver de acordo com esse conhecimento. E nós rejeitamos, então ele fala o quê? O resultado disso é falta de conhecimento que leva à destruição. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então veja que ele fala do esquecimento dos filhos, mas aliado ao, inclusive, a própria rejeição, muitas vezes, dos próprios filhos, não é? Porque, principalmente quando nós pensamos em termos de salvação e perdição, não é? Então, muitas vezes a pessoa tem 30, 40, 50 anos e fala, eu sou assim porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque foi assado. E na verdade não. Todos nós temos oportunidade de mudança na vida. Né? Alguns têm mais, outros têm menos, né? Quem não tem oportunidade é aquela criança que foi, né, prejudicada, assassinada. Agora, os problemas que nós passamos, quando Deus permanece que nós continuemos vivos, que nós tenhamos uma vida em que nós podemos mudar, em que nós podemos fazer diferente do que foi feito conosco, do que ocorreu conosco, não há por que utilizar algo que aconteceu com nossos antepassados como justificativa para nossas atitudes atuais, não é? Então eu não posso dizer que porque o meu avô sofreu alguma rejeição, meu avô, bisavô, tataravô, tataravó, né, meus antepassados sofreram isso, isso e aquilo, que por causa disso eu não tenho oportunidades, né? Eu não posso dizer isso. Eu posso averiguar que não tive mais oportunidades por causa de uma situação econômica, por causa de uma situação social. Agora, todos nós, o ideal é que nós aproveitemos ao máximo, lutemos ao máximo para aproveitar as oportunidades que temos, obviamente sem nos esquecer do que Deus nos oferece. Então, comem da oferta pelo pecado do meu povo e pela transgressão dele tem desejo ardente. Olha só, Deus fala da falta de conhecimento, da rejeição do conhecimento, motivada pelo desejo, não é? Pela a intenção de se manter em transgressão. Então, aqui, nós estamos falando basicamente de um pecado de rebeldia, né? Ou de um conjunto de transgressões, temos as instruções divinas e elas são rejeitadas por uma rebeldia, por um ato de rebeldia. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Então veja que a Bíblia constantemente ela nos alerta para esse problema. Ou seja, o desejo, olha, cuidado com aquilo que você deseja, não é?
Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Então veja a situação de uma mulher repudiada na questão de Levítico, né? Em relação aos sacerdotes, por exemplo. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual o repudiei? Ou quem é meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Então veja que o tempo inteiro, quando Deus fala com Israel a respeito da carta de divórcio, por exemplo, ele associa isso a situações graves. Veja que constantemente Deus, ao falar com seu povo, ele faz essa comparação de modo que, evidentemente, para uma pessoa que estudasse, que tivesse o cuidado de estudar e se atentar às advertências de Deus, ele iria verificar, olha, Deus trata assim o seu povo e ele repudia em função do quê? Em função da rebeldia. Então, veja que o tempo inteiro Deus está deixando claro que não quer que o repúdio seja algo banal, algo banalizado. Agora nós vamos para Deuteronômio, né? Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, e aí varia de acordo com a tradução, falhar uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Né? Nós sabemos que não estaria necessariamente relacionado ao adultério, porque no caso o adultério resultaria em morte da mulher. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este também a desprezar, ele fizer carta de repúdio, ele a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Muitas vezes eu particularmente creio que isso é essa questão de a tradução exata do termo coisa indecente. Se nós olharmos o contexto em que Deus coloca o relacionamento de uma pessoa com a outra, não faz sentido enxergar que Deus estivesse aqui incentivando o homem a repudiar a sua mulher por qualquer motivo, por mais banal que fosse. Quando o homem tomar a mulher, depois de coabitar com ela, desprezar, ele imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Aí isso é em Deuteronômio, não sei se coloquei aqui, não é? E esse já é um caso mais grave que nós lemos na Bíblia, Deuteronômio 22, 13 e 14, em que ocorre o seguinte: então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dê a minha filha por mulher a esse homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia eis aqui as provas da virgindade da minha filha. Estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim eliminarás o mal do meio de ti. Aí algumas pessoas falam a respeito de algumas possibilidades no aspecto científico, mas nós devemos nos lembrar que isso foi dado numa teocracia em que Deus atuava diretamente com o povo de Israel e que, se o povo continuasse leal, ele manteria aquela presença com eles como ele havia prometido. Então, dentro dessa teocracia, é óbvio que Deus não permitiria que uma mulher deixasse de ter a devida prova para que não morresse, não é? É claro que à medida que as coisas foram se modificando, a rebeldia foi ocorrendo, aí havia a possibilidade de uma falsa testemunha prevalecer diante de um julgamento, mas Deus
via de regra, nós vemos várias vezes na Bíblia em que Deus vai lá e revela o pecado, inclusive a pessoa que havia cometido aquele pecado. Então, dentro dessa teocracia, dificilmente alguém se arriscaria a fazer algo desse sentido, é, ou, por exemplo, ter alguma atitude que Deus viesse a revelar futuramente, né? Então, nós estamos falando disso num contexto de uma teocracia. Mas um outro ponto importante é que nós percebemos que não se trata de adultério, a lei da carta de repúdio. Não se trata de uma mulher não ser mais virgem, porque as atitudes eram diferentes. Então, nós temos o quê? A versão ao meio da revista atualizada fala de coisa indecente, na linguagem de hoje, coisa que não agrade, algo que não agrade. O Antigo Testamento interlinear fala em nudez. O significado literal da palavra no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1140, fala do sentido de vergonha ou desonra. Então, o que nós sabemos é que não se tratava de adultério, de relações sexuais ilícitas, né? O que mais parece coerente aqui com o termo vergonha ou desonra, a princípio, né, seria a tradução da revista atualizada em coisa indecente. Né? Não, algo que não lhe agrade seria algo que provavelmente uma escolha de quem quiser optasse por repudiar a sua mulher por qualquer motivo, como se tornou algo banal o repúdio de uma mulher, né? O homem repudiar a mulher por qualquer coisa que ele quisesse. Outro sim ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o que Jesus estava falando? Olha, não pode haver diferença entre o que você fala por juramento e o que você fala sem juramento. Você não pode dizer, se eu jurar, então eu estou me comprometendo mais com a verdade do que se eu não jurar. Então ele está deixando, né, dizendo, se você falar sim, mantenha o que foi dito. Se você falar não, mantenha o que você falou. Não é? Talvez, dependendo, diante de situações em que o que cabe é um sim ou não, o que passa disso é de procedência maligna, não é? Então, nós devemos, o talvez, em qualquer contexto, ele deve ser muito bem pensado. Ele precisa estar muito bem estabelecido. Não, então, quando você vai estabelecer algum acordo com o filho, por exemplo, então, você pode estabelecer uma situação condicional. Se há, sim. Se proceder conforme dessa forma, sim. Se não proceder, não. Aí você pode até criar, olha, se você não proceder, mas por algo que não tenha sido culpa sua, aí você ainda poderá ter. Então você torna as coisas cada vez mais esclarecidas, específicas e claras, o mais claro possível. Agora vamos ver em Gênesis, por exemplo, uma situação de juramento. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e me farás a mim e à terra onde peregrinaste, disse Abraão. Eu jurarei. Aqui é uma situação em que Abraão, ele omite uma situação grave em relação à sua mulher, que faz com que, e Deus vai lá e intervém, e aí então Abimeleque chega até Abraão e fala, olha, não minta para mim, por favor. E aí ele fala, não, juro, né, eu jurarei, então assim, estou empenhando minha palavra que eu não vou fazer isso. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e disse-lhe, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse, farei conforme a tua palavra. E disse ele, jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Os espias de Raabe disseram àqueles homens: obrigados seremos deste juramento que nos fizesse jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer. E recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família do teu pai. Então, o juramento era um pacto, né, entre as pessoas. Significa que as pessoas podiam mentir se não fizesse juramento? Não, evidentemente não. Mas nós estamos falando de um pacto entre as pessoas. Mas Jesus, ele, pelo menos a princípio, né, conforme a leitura nos é transmitida, nós temos o quê? Que ele fala que não mais haverá diferença entre o nosso compromisso por pacto e fora de um pacto de juramento. Ou seja, se nós dissermos para uma pessoa sim, nós assumimos um compromisso com ela. Se nós dissermos não, então não há por que ela entender que nós voltaremos atrás naquilo enquanto a situação não mudar, por exemplo. Mas o interessante é que nós vemos aqui a fala de juramento e Jesus modifica esse aspecto sobre o juramento. E ele, vamos por assim dizer, ele amplia o aspecto do não dizer falso testemunho, por exemplo, no sentido de que, olha, não vai mais fazer diferença se é por juramento ou sem juramento. Quando você disser sim ou quando você disser não, você está assumindo um compromisso. Então, se eu digo que vou fazer, estou assumindo o compromisso de fazer. Se digo que não vou fazer, estou assumindo o compromisso de não fazer. Então, basta que eu fale sim ou não, basta que eu fale que me comprometa com a pessoa, independente do juramento, independente de fazer algum tipo de pacto. Então, o cristão ele deve valorizar aquilo com que ele se compromete, independente dele ter feito um acordo por escrito, verbal, se ele falou e não tinha ninguém vendo, nós, por questão de consciência, devemos nos comprometer com aquilo, manter o compromisso com aquilo que nos comprometemos. Mas o que eu queria pontuar aqui é justamente essa questão da Bíblia falar em juramento e Jesus falar, não jureis. Então, ele pega o aspecto do não dizer falso testemunho e ele amplia, retira a questão do juramento, que poderia talvez causar alguma confusão, ou que teve um momento ali em que foi utilizado, mas que a partir dali não mais teria vigor, teria vigência. E aconteceu, aqui nós já lemos, Deuteronômio 6, 12 e 13, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Mas antes disso ele fala, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Ou seja, se você buscar me obedecer, você vai ter a minha presença contigo, e você vai ser beneficiado por ela por me obedecer. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então veja que no mesmo contexto em Levítico, em que Deus fala não furtar, não mentir, não usar de falsidade cada um com o seu próximo, ele fala, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Então veja, não era uma questão de, ausente o juramento você pode mentir, não. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer de bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que ele emprestes. Então, Jesus, evidentemente, ele vai modificando claramente a questão do olho por olho, dente por dente. Não é? Então, ele
existem modificações que ele faz, é preciso que cada um desses temas seja analisado posteriormente numa análise separada, né, tema por tema. Mas o interessante é que Jesus ele fala que ele não veio anular, ele veio cumprir, que nada, até que o céu e a terra passe, nada mudaria da lei sem que tudo fosse cumprido. Mas existem ao mesmo tempo aspectos da lei em que ele vai modificando, aperfeiçoando. Alguns aspectos pendendo para a misericórdia, outros aspectos pendendo para uma obediência mais avançada, uma obediência ainda mais forte, mais exigente. Então nós percebemos que o próprio Jesus se encarrega de dizer, olha, isso permanece, olha, isso vai haver possíveis alterações, ou vai haver alterações efetivamente. Mas veja que ele não abre espaço. Quando nós combinamos a fala de Jesus de que ele não veio anular, ele veio cumprir, que até que o céu e a terra passe, nenhum iota, nenhum traço, nenhum tio passará da lei sem que tudo fosse cumprido, sem que tudo acontecesse. Então veja que o próprio Jesus ele vai se encarregando de esclarecer as coisas. Então não cabe a nós enxergarmos Mateus 5:17 a 20 como uma justificativa para que ah, a expressão, principalmente lá, até que tudo se cumpra, como alguns têm interpretado que a partir do momento que ele morre, tudo se cumpriu, tudo acabou. Não, pelo contrário, é o oposto que ele está dizendo. E tanto é o oposto que ele mesmo se encarrega de ajustar os mandamentos conforme ele determinou que deveria ser a partir daquela fala. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e for caso que aborte, então, nesse caso aqui do termo abortar, né, para mim o mais coerente seria a expressão for causa de que dê à luz, né? Eu pretendo fazer um estudo mais aprofundado sobre isso posteriormente. Alguns já abordam essa questão, outros dizem que foi uma mera adaptação. A princípio, até onde eu sei, caberia sim a expressão aqui até que dê a luz, na medida que a compreensão da língua bíblica ela vai se aperfeiçoando, é possível nós percebemos que determinadas palavras que poderiam abranger mais de um significado poderiam não ter sido adequadamente traduzidas. Porém, não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes inquirirão bem, eis que sendo a testemunha falsa que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Então, quer dizer, no caso da virgem, os pais já teriam, antes que ela saísse de casa, os pais já apresentariam a garantia, teriam esse cuidado de se preparar para apresentar a garantia dela. Nesse caso aqui, nós estamos diante de testemunhas falsas, em que possivelmente fosse até mais difícil definir isso, mas que quando a Bíblia fala se apresentar perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes, não é? Então nós temos que eles fariam a inquirição e analisariam o fato, e possivelmente, enquanto eles se mantivessem com Deus, Deus iria auxiliá-los para que eles verificassem se a testemunha era realmente verdadeira ou falsa. Então veja, se fosse falso, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, se uma pessoa faz uma acusação e ela sabe que, se comprovada a sua falsidade, ela vai sofrer exatamente aquilo que ela planejou, obviamente, ela vai pensar diversas vezes antes de ir por esse caminho. Para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais torne a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão.
pé por pé. Então, Jesus ele aborda de uma forma bem diferente esse aspecto de olho por olho, dente por dente, né? Ah, então nós percebemos que o próprio Jesus já se encarrega de fazer as adaptações que ele queria que fossem feitas em relação ao que já estava determinado como lei. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz o seu sol, porque faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ou seja, o que ele quer dizer? Que eu não devo amar os que me amam? Claro que não. Ele está dizendo, o que fica subentendido aqui? Se amardes apenas os que vos amam, então nós devemos nos ater a essas particularidades na língua para nós entendermos inclusive outros versos, né? Então quando ele fala, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ele está, o que fica subentendido? Se amardes apenas os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, completos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então veja que ele fala em ter uma preocupação, inclusive com os inimigos, com os que nos maldizem, com os que nos odeiam, com os que nos maltratam e perseguem. Então ele fala bem claramente, olha, nós devemos amá-los, o que não significa que nós necessariamente devamos simplesmente deixar que eles façam o que bem entendem, quando temos a condição de estabelecer liberdade para estabelecer normas, né? Então nós temos que entender quando Jesus fala a um grupo que era escravo, né? E a forma que ele fala em relação a amar as pessoas e aquilo que ele quer que nós façamos dentro da nossa liberdade de agir. Não odeio eu ao Senhor aqueles que te odeiam, e não me aflijo. Não odeio eu ao Senhor aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Salmo 139, 21 e 22. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Não me tenho assentado com homens vãos, não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Então veja que, ao mesmo tempo que a Bíblia fala do ódio excitando contendas, ela fala da questão de odiar a congregação dos malfeitores, nos dando a entender que essa palavra ela poderia ter um amplo espectro, um amplo espectro, né, de significados. Um amplo espectro de significados, né, uma variedade de significados. Então, ela no sentido de não sentir prazer em estar com os ímpios, no sentido da guerra, de você ir e guerrear, estar disposto inclusive a tirar a vida de alguém. Então, ao mesmo tempo ela diz, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Então, ao mesmo tempo ela fala, olha, a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, veja, Deus não queria que, via de regra, o seu povo fosse um povo que saísse por aí guerreando e matando e à torta e à direita. Então, isso era em situações específicas, dentro de necessidades específicas. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Jesus disse que também essa fase, esse aspecto também não seria mais assim. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é,
o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Então veja, Deus está deixando claro que ele não quer que os seus servos tenham ódio uns dos outros. Né? Se empurrar com ódio, ou seja, havia uma diferença, como nós já vimos em alguns outros estudos, entre a atitude culposa, vamos dizer assim, a atitude em que a pessoa, por algum descuido, alguma falha, ela vai lá e faz alguma coisa, e aquilo que a pessoa faz com a intenção, com o desejo de ver aquele resultado. Então, ela quis matar, ela estava com ódio, ela fez algo, ou ela fez algo com ódio para prejudicar a pessoa, e isso resultou em uma tragédia. Então, Deus está claramente desestimulando o ódio como via de regra. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar. Então a gente percebe nesse tipo de verso que ele está falando o quê? Será que ele está falando da ponto do nosso vizinho ter ódio, querer fazer mal? Não, ele está falando no sentido, e passe a não te querer também, não te querer lá na casa dele, é nesse sentido. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerás pecado. Então veja que quando nós vemos aí nós teríamos que ver se foi a mesma palavra utilizada no original ou não, mas nós vemos que o termo traduzido por odiar, ele podia ter significados distintos. Mas Deus, via de regra, ele fala, olha, a questão de você empurrar alguém com ódio, já com a intenção de prejudicá-lo de alguma forma, fala para não odiar, não ter sentimentos negativos em relação ao irmão no coração. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. Então, ou seja, a repulsa que ele sentiu por ela. Disse-lhe Amnon, levanta-te e vai-te. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Então, ou seja, repulsa ao mal. Ele os livra das mãos dos ímpios. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha casa. Ele recompensará com o mal os meus inimigos, destrói-os na tua verdade. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Olha só que interessante que nós vemos em Provérbios. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porquanto assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. E olha lá em Êxodo 23, 4 e 5. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Lembra do que Jesus fala, né? Você vai deixar um animal caído ali no sábado, em uma situação grave de crise ali, risco de prejuízo, risco de dano ao animal, risco até de morte ao animal. Deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Então veja que nós temos uma diferença entre o contexto de guerra e o contexto da vida cotidiana. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Provérbios 24, 16 a 18. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, o amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo:
Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda, comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceram o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como se vê, como hoje se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Sion e a sua terra, começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e o ferimos a ele, e aos seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Então veja a diferença entre um contexto de guerra, o contexto fora da guerra, o contexto de pacificação, um contexto de luta constante, um contexto em que Deus já sabia como o povo se portaria. Mas veja que Jesus ele modifica esse conceito de relação de, mesmo em relação ao conceito de odiar o inimigo, de ter algum sentimento negativo diante do inimigo. Guardai-vos de fazer vossa... Então nós paramos mais um ponto aqui, em que Deus ele amplia o aspecto da misericórdia, amplia o aspecto de respeito, de amor ao próximo, independente da forma como ele age conosco, de não deixarmos de lado o aspecto do amor. Não nos esquecemos do aspecto da justiça, mas ele amplia o aspecto do amor, amplia o aspecto da misericórdia diante do erro. Então você não vai ter ódio por uma pessoa em um contexto como era anteriormente, né? Mas ele fala da questão de amar os inimigos, bendizer os que maldizem, fazer bem aos que o odeiam e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. É claro que nós estamos falando aqui, principalmente num contexto de escravidão, né? Essas pessoas, né? E principalmente em relação aos romanos, que basicamente eram aqueles que perseguiam o povo ali e os tratavam basicamente como escravos, né? Então, nós percebemos aqui, nós percebemos que Jesus ele vai fazendo adaptações, ele amplia o aspecto da misericórdia, mas ele também amplia o aspecto da justiça, amplia a necessidade de domínio próprio entre as pessoas, né, em relação à questão do adultério, em relação à questão da mentira, né, e de não adulterar, de não mentir, de buscar fazer o que é correto. Aí vem um outro ponto. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, veja que Jesus está incentivando o que? A discrição, ser discreto ao agir no sentido de auxiliar as pessoas, de dar esmola, de oferecer a uma pessoa um auxílio material ou mesmo um auxílio espiritual. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Inclusive tem um verso da Bíblia, né, eu não me lembro qual é, em que uma das versões diz: seja outro que te louve e não a sua própria boca. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então ele fala: cuidado com a atitude que visa a autopromoção, ao invés de fazer algo efetivamente pelo amor ao próximo, pela necessidade de auxiliá-lo, fazer algo no sentido de se autopromover, usar alguém para adquirir alguma fama, um aumento da importância diante das pessoas.
Em verdade eu vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, Jesus está aqui enfatizando a discrição. Veja que constantemente ele está nos dizendo para tomarmos cuidado, para buscarmos o domínio próprio. A discrição, a cautela, buscar fazer as coisas efetivamente por amor, amor ao próximo, amor a Deus quando orarmos, quando ajudarmos o próximo, fazer isso efetivamente por amor ao próximo. Não usarmos a oração como uma forma de mostrar às pessoas que nós estamos num nível maior de santidade, nada disso. Que seria aquele caso, né, de você ir a público, começar a fazer aquela oração para que todo mundo note você. O que não significa que não se pode fazer uma oração pública, né, envolvendo um ora por todos, por exemplo. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Então, a questão de auxiliar ao necessitado, assim como Jesus colocou ali. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então veja, fazermos, agirmos, mas não nos esquecermos que quem efetivamente é o principal responsável por tudo isso é Deus e não nós. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Então veja que ao mesmo tempo que o ensino de Jesus, ele se adequa à ideia geral, de que nós devemos evitar o ódio como via de regra, que nós devemos amar a todas as pessoas, auxiliar inclusive aqueles que forem nossos inimigos. O ensino de Jesus também se ajusta perfeitamente ao quadro mais amplo em que Deus é colocado como o principal responsável por auxiliar a todos que nós somos o instrumento dele, os instrumentos dele, né? Nós somos os instrumentos dele. Então perceba que quando nós analisamos os princípios envolvidos na Bíblia de amar ao inimigo, de auxiliar as pessoas com discrição, sem fazer aquilo para nos engrandecer, mas para engrandecer ao próprio Deus, e Deus nos recompensará, e Deus nos engrandecerá. Então veja que tudo isso está alinhado ao que já havia ensinado na Bíblia. Então Jesus estava aparando arestas, mostrando os princípios envolvidos em muitas coisas que Deus havia permitido, e aperfeiçoando a compreensão das pessoas em relação ao que já existia na palavra, em relação aos princípios que já estavam escritos ali. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o diarista pobre e o necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo,
para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que fosse servo na terra do Egito, porquanto te ordeno que faças isso. Então Deus, veja, adaptando o contexto de justiça social. Olha, você vai auxiliar a pessoa e quanto maior a necessidade dela, maior a nossa responsabilidade em auxiliá-la. Né? Então, se alguém trabalhou para nós, precisa daquele dinheiro, nós vamos lá e pagamos para ele. Então, o máximo de justiça social possível, a Bíblia nos orienta a fazer, auxiliar aquele que tem necessidade. Ela não está aqui incentivando, evidentemente, a pessoa a não fazer nada. A Bíblia, pelo contrário, ela incentiva e fala para as pessoas buscarem sempre o que? O trabalho, a dedicação. Mas, ao mesmo tempo, fala que aqueles que estão necessitados, nós precisamos ajudar e auxiliá-los da melhor forma possível. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então veja que o engrandecer a si mesmo, então evidentemente nós sabemos que o que oprime ao pobre, não só o que oprime ao pobre, mas o que se utiliza de alguma forma do pobre para se engrandecer a si mesmo. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, abate os ímpios até a terra. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, olha só a questão da soberba. Nós devemos tomar muito cuidado quando nós começamos a nos sentir à vontade, ou quando nós começamos a nos sentir numa situação de normalidade diante de pessoas soberbas, porque isso vai nos prejudicando como o nosso testemunho como cristãos. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Então veja que Deus o tempo inteiro, ele está colocando várias partes na Bíblia em que ele fala da necessidade de humildade, da questão da discrição, da mansidão. Veja que o tempo inteiro ele está trazendo esses princípios. E Jesus confirma e aperfeiçoa, deixa isso claro na mente das pessoas a quem ele ensina. E então agora nós paramos no slide 63. E agora nós vamos para a questão do Pai Nosso e alguns outros pontos que nós vamos colocar no próximo estudo. Perceba que nesses 4 estudos que nós fizemos, nós falamos até o 62, né? Então o próximo será o 63. Nesses slides em que nós analisamos, verificamos, nós percebemos que o ensinamento de Jesus está totalmente alinhado aos princípios colocados nas Escrituras. Ao princípio de evitar o ódio, ao princípio de amar o inimigo, ao princípio de auxiliar ao inimigo, ao princípio de não tratar os seres humanos, inclusive principalmente a esposa, né, ou o marido, como um objeto, como algo que pode ser adquirido hoje e jogado fora posteriormente. Então veja que ele vai auxiliando, ajustando esses princípios. Ou seja, o próprio Jesus se encarrega de esclarecer o que ele queria que fosse modificado. E veja que nós conseguimos enxergar esses princípios já existentes nos livros de Gênesis a Malaquias, no chamado Antigo Testamento. Então ele não estava basicamente retirando aqueles princípios do nada exatamente. Ele estava fazendo o quê? Ele estava verificando os princípios dados por Deus e aperfeiçoando na mente dos homens os mandamentos já existentes, as instruções já existentes, princípios já existentes que ele queria que os homens deixassem bem claros, bem enfatizados na mente. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, que nós possamos aprender cada vez mais na palavra de Deus
No slide 63 nós começamos a oração do Pai Nosso. E aí nós vamos aqui verificar alguns pontos nas Escrituras e veja que é sempre uma comparação, ou seja, mostrando que o que Jesus fala sempre tem uma ligação muito forte com o que já havia sido ensinado ao povo, né? Ele não sai falando a esmo, ele não sai falando aí qualquer coisa, inventando coisa assim, não. Ele tinha na sua mente uma estratégia bem firmada, ele fez um planejamento muito bem estabelecido e ele então vai ensinando e vai mostrando as coisas às pessoas. Até o próximo estudo, espero que tenha sido edificante, espero que os próximos também e que Deus nos abençoe a todos, que possamos aprender sempre juntos. Convido para mais uma oração. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos aprender da Tua Palavra. Queremos pedir que esteja conosco, nos auxiliando a cada momento de nossas vidas. Nos purifique, nos fortaleça, nos auxilie. Ah, Abençoe a cada um, Pai, que está sofrendo, né, de alguma forma diante dessa pandemia. Nos dê sabedoria para agir da melhor forma possível, para entender os teus planos, para entender diante de esse conjunto de informações o que é melhor e auxiliar as pessoas da melhor forma possível, meu Deus. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique, nos fortaleça, nos auxilie em todas as coisas que fizemos. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.